Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo C40 Ultimate P8, ou seja, modelo 100% elétrico da Volvo. Como vocês bem sabem, quando a gente está aqui é porque é o vídeo de viagem com esse carro. E a gente passou a incluir também o vídeo de assistências à condução junto com o teste de viagem. Porém, no caso aqui do Volvo, assim como a gente fez no Raval H6, vamos separar esses vídeos porque temos bastante sistemas para mostrar de condução desse carro. Então nesse vídeo aqui de hoje a gente vai conferir como que é o comportamento desse carro na estrada, no percurso padrão que a gente já faz aqui no canal entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Lembrando que esse é um modelo 100% elétrico, então será que a gente vai perder muita bateria entre São Bernardo e Jundiaí? Rodando na estrada, como a gente sabe, os elétricos acabam gastando um pouco mais. Então vamos conferir também isolamento acústico, suspensão, claro, o desempenho que, como vocês bem sabem, nesse carro é sensacional, mas eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então vamos lá conferir como que é o Volvo C40 Ultimate P8 rodando na estrada. Finalmente pegando estrada aqui com o Volvo C40 Ultimate depois de um longo trecho em São Paulo, aquele trânsito de sempre, né? Sábado, 11 da manhã e ainda tem bastante trânsito, sempre assim, né? Bom, vamos lá, pessoal, a gente vai conferir vários quesitos aqui, mas eu quero lembrar para vocês que infelizmente nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar o consumo somente rodoviário. Por quê? Vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó, quando a gente clica aqui no botão central do volante, ele mostra ali o computador de bordo. Então a gente tem uma viagem que ele reseta sozinho e a gente tem ali a viagem manual, que é a que eu resetei saindo lá de São Bernardo. E eu não posso usar a viagem automática porque ele está dando alguns quilômetros ali a mais, então interfere no consumo, não é exatamente do trecho que a gente sempre sai, do ponto de partida, e muda o consumo por conta disso. E se eu resetar aqui a viagem manual, que por enquanto está em aproximadamente 40 km com 15,1 kWh a cada 100 km de consumo, eu vou perder a média entre São Bernardo e Jundiaí. Então esse é um ponto que me desagradou bastante nesse carro. Poderia ter mais trips, né? A gente não consegue fazer isso, infelizmente. E aqui na central multimídia a gente tem ali, ó, um consumo instantâneo, mostrando também kWh a cada 100 km, mas mostra inclusive ali a autonomia estimada. Isso é interessante porque ele mostra a autonomia máxima, que seria 400 km, a autonomia de acordo com o que eu estou andando aqui, que é 350, e a autonomia mínima de 200 km. Então mesmo se eu for acelerando o tempo todo, o mínimo que ele vai fazer é 200. Isso é muito interessante, mas provavelmente ele vai realmente chegar perto desses 350, que é a média intermediária, digamos assim, que ele está indicando para nós. E ele mostra ali também o uso de energia, o que está gastando na velocidade, no estilo de condução e também o controle de clima. O estilo de condução até agora está bom aparentemente, mas a velocidade está aumentando porque a estrada, o carro elétrico gasta mais do que na cidade, né? Isso é ao contrário dos carros a combustão, porque na cidade você tem uma regeneração de energia a partir das frenagens. Ele transforma energia cinética em energia de movimento, recarregando um pouquinho dessa bateria. Na estrada você pode ver até ali no medidor que ele mostra de energia, o quanto a gente está gastando ou recarregando, que você quase nunca recarrega, porque você freia pouco, você mantém a velocidade constante, e o elétrico você gasta bastante bateria para conseguir manter essa velocidade. Até por isso que os híbridos também são mais econômicos na cidade, porque na estrada eles priorizam o motor a combustão, que acaba sendo mais eficiente que o motor elétrico. Mas vamos lá, pessoal, a gente tem algumas coisas para falar. Isolamento acústico, eu esperava um pouco mais. Tudo bem que estamos falando do carro de entrada da Volvo, digamos assim, né? O C40, junto com o XC40, é o modelo mais barato da Volvo atualmente, desconsiderando o EX30, que está prestes a ser lançado. E a gente vai trazer conteúdo dele também para vocês futuramente, num futuro breve, inclusive. Fiquem ligados aí no canal que vem muita coisa legal por aí. Mas o XC40 e o C40, eles ainda são compactos. Então, mesmo que a gente esteja falando de uma marca premium como é a Volvo, a gente não está falando de um XC60 ou um XC90. Ainda assim, eu esperava um isolamento acústico um pouco melhor. Não que ele seja ruim, ele é bom, mas pelo nível do carro, por ser um Volvo, por
custar esse preço, né? Hoje ele está tabelado em R$ 418.950. Não é um preço muito baixo, mas na avaliação completa a gente vai comparar com a concorrência. Então acho que por esses motivos poderia ser ainda mais primoroso o isolamento acústico em relação ao vento. Mas rodagem dos pneus a gente praticamente não percebe, de motorização muito menos, porque ele é elétrico, né? Então você não tem o barulho do motor funcionando ali. Saindo aqui do pedágio a 60 por hora, vamos testar o desempenho, tá, pessoal? Pé no fundo. Excelente, a pé no fundo de novo. Muito bom o desempenho do Volvo C40 P8. A gente vai, assim que der, a gente vai acelerar mais um pouquinho para mostrar para vocês, mas é muito rápido, tanto que o 0 a 100 desse carro é em 4.7 segundos, de acordo com a Volvo. O problema aqui é a velocidade máxima, ela é limitada eletronicamente em 180 por questão de segurança, tá? Todos os carros da Volvo, eles podem ter 1000 cavalos de potência, mas são limitados a 180. Isso não acho legal, porque como esse carro tem um desempenho muito bom, você chega aos 180 com muita facilidade. E em nenhum momento você se sente inseguro. Você vê que ele está a 180, mas continua com estabilidade e tudo mais. O volante fica mais pesado. Então poderia no mínimo chegar aos 200, né? Acho que seria um bom número. Agora outro ponto para a gente citar aqui rodando na estrada seria o conforto da suspensão. Bom, eu já comentei para vocês em alguns vídeos que eu acho ela muito barulhenta. Então quando você pega um desnível um pouco mais acentuado, um buraco um pouco mais forte, faz muito barulho, tá, pessoal? Parece até que tem uma bandeja solta, alguma coisa nesse sentido. E é uma característica padrão dos carros da Volvo. Esse é o primeiro que a gente testa aqui no canal, mas se Deus quiser virão mais aí pela frente. E aí a gente pode falar melhor disso, mas realmente achei ela barulhenta. Agora, na estrada, como você tem poucos desníveis e poucos buracos, depende da estrada aqui no Brasil, né? Mas você tem uma suspensão muito mais confortável, né? Muito mais tranquila, muito mais agradável. E essas rodas de aro 20, que tem pneus de perfil diferente, inclusive na dianteira e na traseira, tá aparecendo aí na tela para vocês. Mas esses pneus de aro 20, mesmo com o perfil do pneu mais baixo, ele não incomoda na estrada nem um pouco, né? Porque você tá aqui, ó, muito tranquilo, garante até uma estabilidade sem grandes problemas em relação à suspensão. Pé no fundo de novo, ó. Ó, radar à frente. vai muito bem, né, pessoal? Muito bem mesmo. Acontece que na estrada esse desempenho você percebe ele mais manso, digamos assim. Por quê? Porque em altas velocidades você não tem aquele coice que você tem quando você acelera em baixa velocidade. Então o mais legal desse carro, apesar de um excelente desempenho na estrada, o mais legal para ele é você acelerar em baixa velocidade. Então você pega uma avenida, por exemplo, urbana, onde não tem trânsito, a hora que você tá ali a 20 km por hora e pisa pé no fundo no pedal, é muito gostoso. Esse carro tem um desempenho excepcional. Não é nem bom, ele é excelente. E saindo parado também, né? Como esse carro tem tração nas 4 rodas. E vamos falar um pouquinho do conjunto mecânico, que eu acabei esquecendo de comentar para vocês. Mas esse carro aqui tem 408 cavalos de potência. São 68,3 kg de torque. E tração integral, porque esse carro tem 2 motores, um na dianteira, o outro na traseira. Então, nessas aceleradas partindo de 0 km por hora, nas arrancadas, você tem um desempenho excelente, porque são 408 cavalos, quase 70 kg de torque. Olha o Corolla aqui fazendo cagada, né? E ainda tem essa questão da tração nas 4 rodas, que te ajuda a você arrancar com muito mais força. Você cola no banco nesse exato momento. E como eu tinha falado de suspensão, vale a pena falar também que os bancos são bem confortáveis, inclusive tem ajustes elétricos com memória só para o motorista, não tem memória para passageiro, mas eles são bem confortáveis, bem macios, é bem gostoso de você viajar com esse carro. E lembrando, pessoal, do conjunto mecânico é um carro automático, porque o elétrico não tem marcha, né? Com pouquíssimas exceções. O Porsche Taycan, por exemplo, ele tem 2 relações de marcha, mas ainda assim é bem diferente daquelas marchas com engrenagem que a gente conhece, né? Que tem a primeira relação, a segunda, enfim.
O elétrico é bem diferente disso. Então nesse caso aqui você coloca no D de drive ou no R para dar ré, e basicamente só isso. O resto você apenas acelera e freia. Então é um carro que a gente pode chamar de automático. Lembrando também a bateria desse carro, ela é feita de íons de lítio e tem capacidade para 78 kWh. Porém, são 75 kWh utilizáveis. É normal você ter um pouco dessa diferença da capacidade máxima e a capacidade que você consegue de fato utilizar. E sabe o que é incrível, pessoal? Vocês viram que esse desempenho é excelente. E esse carro, acreditem, ele pesa 2.207 quilos. É quase 1 tonelada a mais do que um Volkswagen Polo, por exemplo, que está aí na faixa de 1.200 quilos. Ou que um Pulse Abarth, que é um esportivo. É quase 1 tonelada de diferença. Então esse carro é bem pesado, mas por conta desse, vamos dizer, conjunto mecânico, ele consegue um desempenho excelente, porque é muita potência, muito torque e tração AWD. Agora, acerca do consumo, pessoal, que a gente testa somente na estrada, como eu falei, infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês, porque não dá para resetar mais de um trip nesse carro, mas a gente vai comentar na avaliação completa o quanto eu consegui fazer de média de consumo com esse carro somente em percurso rodoviário de estrada, beleza? Chegando ali no final do trajeto em Jundiaí, a gente mostra para vocês como que ficou a média de consumo entre São Bernardo e Jundiaí, e eu vou fazer também um resuminho das minhas impressões sobre o Volvo C40 Ultimate P8. Ó, pessoal, eu não resisti, vou ter que mostrar o desempenho aqui para vocês. 40 por hora, pé no fundo. 100 por hora já. Olha que incrível, 120 já. Então é nesses momentos aqui, nesses trechos mais urbanos, em baixa velocidade, você dá o pé no fundo, é que você realmente sente o carro acelerando muito, você sente todo esse desempenho e essa força G, né, que, como eu falei, você cola no banco quando você pisa no acelerador. Já era para eu ter feito isso, mas vamos lá então para o final do trajeto, agora sim, para conferir as minhas impressões rodando com o Volvo C40 Ultimate e também mostrar a média de consumo entre São Bernardo do Campo e Jundiaí para vocês. Bom, pessoal, chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer então primeiro um resuminho para vocês das minhas impressões dirigindo o Volvo C40 Ultimate na estrada e logo em seguida a gente mostra como que ficou a média de consumo. Vamos lá, o que eu achei do Volvo C40 nessa versão P8 que tem os dois motores. Lembrando que existe também a versão P6, que seria o C40 Plus, que ele traz somente tração traseira e tem, se eu não me engano, 238 cavalos. O número está aparecendo aí na tela para vocês, mas é uma diferença bem grande para os 408 e 68.3 de torque que tem essa versão Ultimate P8. O que eu achei rodando na estrada com esse carro? Sinceramente, sensacional. É um carro muito bom. O isolamento acústico, como eu falei, poderia ser um pouquinho melhor, considerando ser uma marca premium, mas ainda assim é muito bom. A suspensão na cidade a gente percebe que em alguns momentos ela parece um pouquinho mais durinha, mas na estrada você não tem esse problema, já que são poucos desníveis no solo e também buracos, né? Pelo menos em algumas estradas, né? A gente sabe que existem exceções também. Mas a suspensão é muito confortável, o desempenho vocês viram na prática que é excepcional. Realmente no quesito performance a gente tem aqui no Volvo C40 uma referência para o segmento, porque realmente esse carro anda muito, é excelente o desempenho e de longe é uma das coisas mais legais. Mas também os bancos são bem confortáveis, é um carro muito gostoso de dirigir em geral e na estrada também não decepciona. É até melhor por conta da suspensão, que, como eu falei, é um pouco barulhenta e na estrada você não tem muito esse problema. Na cidade incomoda um pouco mais. Mas vamos lá para o que interessa, que eu imagino que vocês estejam curiosos para ver o consumo de combustível desse carro. Vamos lá, pessoal, tá dando um pouquinho de claridade aqui, mas eu espero que dê para vocês verem tranquilamente. E vamos já para a primeira informação. Nós saímos de lá com aproximadamente 87% de bateria. Chegamos aqui, como vocês podem ver,
18,69. Agora vamos conferir como que ficou a média de consumo. Vamos lá, rodamos então 78,4 km em 1 hora e 24, aumentou um pouquinho porque a gente está um tempinho parado aqui, com média de 55, 57 km por hora. E a média de consumo, lembrando que a manual é que a gente resetou lá em São Bernardo, 17,1 kWh a cada 100 km. Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa média de consumo? É boa ou não? Bom, infelizmente, como esse é o primeiro elétrico que a gente pega aqui no canal, a gente não tem muita referência com outros modelos elétricos, então a gente não pode cravar que esse carro foi muito econômico ou foi muito gastão nesse percurso entre São Bernardo e Jundiaí. A gente poderá fazer isso nos próximos vídeos de carros elétricos aqui no canal, porque a gente tem uma base comparativa. Mas eu acredito que esses 17,1 kWh a cada 100 km seja um bom número em relação ao porte desse carro. Se você já tem um carro elétrico, você tem assim, um pouco dessa referência, então você pode fazer a sua própria base de comparação para entender se esse carro é muito gastão ou não em relação ao seu elétrico pessoal. Mas eu acho que é sim uma boa média para um carro desse porte e com esse desempenho excelente. E vocês viram, inclusive, que a gente fez os testes de desempenho que, sem dúvidas, gastam muito mais combustível, né? Nesse caso aqui, a energia elétrica, por ser um carro 100% movido a eletricidade. Mas comentem embaixo o que vocês acharam dessa média de consumo. E agora que vocês já sabem a minha opinião sobre o Volvo C40 Ultimate P8, eu quero saber de vocês. Então comentem embaixo o que vocês acharam desse carro rodando na estrada. Gostaram desse desempenho e o consumo? Bom, quais foram as impressões que vocês tiveram nesse trajeto padrão que a gente faz aqui no canal entre São Bernardo do Campo e Jundiaí? E claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com o Volvo C40 Ultimate e também com os próximos carros que passarem aqui pelo canal.